Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, vamos dar continuidade ao estudo das provas em espécie e agora nós vamos começar a estudar a prova pericial. A prova pericial é considerada pela doutrina como a mãe de todas as provas. Por que a doutrina utiliza essa expressão, a mãe de todas as provas? Porque a prova pericial é a mais técnica das provas que podem ser produzidas em um processo. Ela é uma prova científica. É uma prova que ela é elaborada por profissionais devidamente habilitados para elaborar um laudo, né, um laudo técnico, um laudo pericial. Sendo técnico, é um laudo que vai demandar um conhecimento que não é um conhecimento que o juiz detém, que os advogados detêm, né? E sendo uma prova científica, tudo aquilo que a gente atribui essa característica de científico é aquele tipo de conhecimento que é alcançado a partir de um processo de pesquisa, um processo de busca pelo conhecimento, mas seguindo uma determinada metodologia, né? Então, existem várias formas de se alcançar o conhecimento, né? Pela experiência, por meio da tradição, passando o conhecimento, como os antigos faziam, mas a forma de obtenção do conhecimento por meio da ciência, ele necessariamente passa pela aplicação de uma metodologia científica. Então, como é que vai se dar a elaboração ou a produção dessa prova pericial? Na verdade, as partes elas vão elaborar perguntas, né? Essas perguntas a lei chama de quesitos, então os quesitos da perícia nada mais são do que perguntas que são elaboradas pelas partes, elaborados os quesitos, são elaborados pelo juiz, elaborados pelo Ministério Público. Então, a gente está discutindo, por exemplo, um desabamento de um prédio e o autor requer a produção de prova pericial. Então, ele vai formular perguntas, olha, o material que foi empregado na obra era um material adequado para esse tipo de obra? O projeto estrutural do prédio era o projeto adequado para esse tipo de obra? O material empregado, a forma de desenvolvimento do projeto, enfim, a gente vai formulando perguntas, né? Quesitos. E o perito, enquanto técnico, ele recebe esses quesitos, né? E ele vai elaborar um laudo pericial. E esse laudo pericial, ele, enquanto prova científica, como eu disse, ele precisa, o perito, estabelecer de pronto qual a metodologia que ele vai aplicar. Por quê? Porque as partes elas têm direito de impugnar o laudo pericial que é apresentado pelo perito, juntado aos autos, né? Então, após a elaboração desse laudo é juntado aos autos e as partes vão se manifestar sobre esse laudo. E as partes podem impugnar esse laudo. Claro que as partes, como eu disse ainda há pouco, né, via de regra, não detêm conhecimento técnico na área da perícia. Pode até ser que detenham algum, mas o perito, com certeza, é alguém que vive daquilo, né? E para que as partes possam se manifestar, os advogados possam se manifestar acerca desse laudo pericial, a lei permite que sejam contratados pelas partes técnicos também, que a gente denomina de assistentes técnicos, tá? Então esses assistentes técnicos também são profissionais especialistas na área da perícia, que vão ser contratados pelas partes para acompanhar a elaboração desse laudo pericial. E depois que a gente fosse intimado, que as partes são intimadas para se manifestar sobre o laudo, esses assistentes técnicos vão auxiliar o advogado na elaboração dessa manifestação, que inclusive pode ser feita na forma de novos quesitos de esclarecimento, né? Perguntas voltadas a esclarecer determinados pontos que constem do laudo pericial, ok? Então assim, uma vez que o perito estabelece a metodologia, e essa metodologia, ele diz, olha, por exemplo, foi empregada a metodologia X, eu utilizei os equipamentos de medição A, B e C, foi
eu tentei fazer uma reconstituição da situação, assim, e o resultado alcançado foi esse. E aí passo a resposta dos quesitos do juiz. Aí primeiro ele responde os quesitos do juiz, responde os quesitos do autor, os quesitos do réu, do Ministério Público. E aí ele conclui, né? E ele pode, inclusive, concluir no sentido de que é inconclusivo o laudo, tá? De que, em razão do estado em que o objeto da perícia já se encontrava no momento da elaboração da perícia, o perito não poderia afirmar com convicção, né, uma determinada causa que levou àquele efeito que é considerado como motivação, como fundamento do pedido que foi formulado pelo autor na inicial. Então, é uma prova técnica. Quando eu emprego a metodologia científica, isso permite que qualquer outro profissional daquela área, reproduzindo, né, aqueles passos que foram praticados, ele vai poder se certificar se realmente a conclusão que foi alcançada pelo perito, ela é válida ou não, tá? E os assistentes técnicos também vão fazer isso aí. Às vezes a gente pode ter necessidade de uma outra perícia. Eu já atuei em processo que foram feitas 3 perícias. E aí, uma perícia não substitui a outra. Ela segue as mesmas regras da primeira perícia, mas ela não substitui. E por que foram necessárias 3 perícias? Porque quando veio a segunda perícia, a segunda perícia foi num sentido exatamente oposto ao da primeira perícia. E aí o juiz fica com 2 provas técnicas em sentidos opostos, então ele determinou a realização de uma terceira perícia, tá? Algumas questões relacionadas com a questão do custo, né? Quem é o perito? Quem pode ser perito? Como que o perito é remunerado? O perito é remunerado por honorários. Esses honorários, eles integram as despesas do processo. E a gente sabe que quem perde, né, é que vai arcar com as despesas do processo. Só que aquele profissional, ele precisa, né, receber os honorários, e ele precisa, muitas vezes, até para que ele possa elaborar a perícia, porque ele vai empregar, em alguns casos, equipamentos, materiais, produtos químicos, enfim. E ele vai precisar despender dinheiro dele. Então, muitas vezes, na verdade, os honorários eles precisam ser adiantados. Eles precisam ser adiantados e no novo código existe uma mudança. Porque no código anterior, os honorários, todas as despesas eram adiantadas pelo autor. E só existia uma hipótese que o réu adiantava a despesa, que era quando só o réu requeria a produção de perícia. Se os dois requeressem, autor e réu, o autor que adiantava. Se o juiz determinasse, o autor que adiantava. Então agora o sistema é mais justo. Se o autor requerer, o autor adianta. Se o réu requerer, o réu adianta. Se os dois requererem, eles dividem o adiantamento. Se o juiz determinar, eles dividem o adiantamento. Então a gente tem algumas mudanças no procedimento que a gente vai passar aqui agora. Vamos começar a trabalhar o material aqui escrito, né, para a gente ver os pormenores dessas mudanças. A gente tem uma inovação também com o novo código, que é a chamada prova técnica simplificada, que muitas vezes a gente precisa de um conhecimento técnico, mas não é nada tão complexo que justifique a elaboração de um laudo. Então basta que a gente ouça, não é, um profissional especializado na área. Então a gente pode ouvir esse profissional na audiência, não há necessidade da elaboração de um laudo pericial, tá? Isso torna o processo mais caro e mais demorado. Então agora a gente pode trabalhar com essa figura da prova técnica simplificada. E aí então vamos olhar aqui para o nosso material, que a gente vai acompanhar aqui o seguinte. O código, ele na verdade, ele é um sistema, né? Pretende abordar de maneira completa as questões relacionadas com o processo civil, mas muitas vezes a organização do código faz com que a gente tenha que ficar indo e voltando, né? Então, quando a gente vai estudar a prova pericial, a gente começa a estudar a prova pericial lá no artigo 464. Só que se você quiser saber quem é o perito, quem pode ser o perito, como que vai ser o cadastro desse perito e mais algumas outras questões, você vai ter que voltar lá no artigo 156, tá? Quando fala dos auxiliares da justiça. Então, eu já sintetizei aqui para vocês. Olha só, o artigo 156 ele diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, tá?
Quem pode ser perito? Olha só, os peritos, eles são profissionais legalmente habilitados, tá? Legalmente habilitados, isso significa que se eu preciso de um perito odontológico, eu não posso me servir de um prático, por exemplo, né? Aquelas pessoas que, e até hoje existe aí pelo interior, aquela pessoa que trabalhou durante décadas no consultório de um dentista, e aí ele adquiriu aquele conhecimento e ele abriu lá o consultóriozinho dele. Mas ele não tem, apesar de ele empregar as mesmas técnicas de um profissional legalmente habilitado, ele não é um profissional legalmente habilitado. Então ele não pode funcionar como perito em um processo, tá? Tem que ter registro nos órgãos de classe, quando por lei isso é exigido, ok? Então, os peritos são profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos também, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, vocês devem se lembrar, quando a gente falou da mediação e da conciliação, e eu fiz essa referência, eu disse, olha, o mediador e o conciliador vai ser cadastrado da mesma forma que o perito, junto ao tribunal. E, da mesma forma, as câmaras privadas de mediação e de conciliação também poderão ser cadastradas, da mesma forma que aqui nós podemos ter órgãos técnicos ou científicos devidamente cadastrados, tá? Como que esse cadastro vai ser feito? Então, aqui o código prevê também, olha, que os tribunais, eles devem, é um dever processual, é um dever imposto pelo legislador ao tribunal, eles devem realizar consulta pública por meio de divulgação na internet ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, ao Ministério Público, Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Então, tem que ser permitido que qualquer interessado, né, possa se cadastrar. Tá? Então, quando houver necessidade de cadastro, quando houver necessidade profissional, o tribunal tem que fazer essa consulta pública. Tá? Então, a gente tem esse cadastro permanente. Claro que em alguns lugares, por exemplo, eu posso estar numa comarca de interior e naquela comarca não ter nenhum profissional cadastrado. O que o juiz vai fazer? O juiz vai ter que nomear como perito um profissional técnico da sua confiança. Tá? Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento, isso é muito importante, porque normalmente, como a perícia é uma prova científica, uma prova técnica, quando o juiz tem uma perícia, é muito provável que ele acompanhe, ele não é obrigado a acompanhar, mas se ele não for acompanhar a perícia, ele vai ter que fundamentar as razões pelas quais ele não acompanha. Então, a forma que uma parte tem de convencer o juiz a não acompanhar uma perícia é demonstrar por meio do pedido de esclarecimentos e por meio da impugnação do laudo pericial que aquele perito ele não está com seu conhecimento atualizado, né? Que eventualmente as técnicas que ele empregou já não são técnicas reconhecidas pelo órgão oficial ou pelos organismos internacionais, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, e o perito aplicou um tipo de técnica que o resultado, ele, apesar de indicar uma determinada situação, no momento em que foi realizada a perícia já existiam outras técnicas, outros instrumentos que assegurariam um resultado mais acertado, tá? E claro também a experiência dos peritos interessados. Então isso vai ser sempre objeto de avaliação e de reavaliação. Quando a realização da perícia for feita por órgão técnico, tá? É óbvio, se o perito é indicado, e a gente viu, a gente sabe que aquelas hipóteses, né, quando a gente falou de suspeição e impedimento do juiz, a gente viu lá na aula que as hipóteses de impedimento e suspeição também se aplicam aos auxiliares da justiça, né? Então se aplicam também ao perito, tá? Agora, então, quando ele é nomeado, facilmente você pode identificar a situação de impedimento ou, eventualmente, a de suspeição. Mas se for nomeado um órgão técnico ou científico,
a gente não tem como falar que o órgão, né, está numa situação de impedimento ou de suspeição, porque esse órgão vai ter alguém que vai ser designado pelo órgão internamente para realizar essa perícia. Então, no momento em que é designado um órgão, o juiz determina que um órgão, ou técnico ou científico, realize a perícia, o órgão técnico ou científico vai ter que informar ao juiz os nomes e os dados de qualificação daqueles profissionais que efetivamente irão realizar a perícia, tá? Para que possa, né, ser verificado eventual impedimento ou suspeição desse profissional, ok? Não havendo inscrito, aquilo que eu comentei ainda há pouco, no cadastro, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico-científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, tá? Ele deve cumprir o seu ofício no prazo que for designado pelo juiz. Então, quando o juiz determina a realização da perícia, a gente vai ver, né, que, na verdade, quando é requerida a prova pericial, o juiz defere a produção da prova pericial, ele nomeia o perito, né, ele vai encaminhar os autos ao perito para que o perito analise se ele tem condições de realizar aquela perícia ou não tem. Se ele não tiver condições, que eu digo técnicas, né, conhecimento específico, ele já vai recusar a realização dessa perícia para que o juiz possa nomear outro perito. E se ele considerar que ele tem condições, ele vai fazer a sua proposta de honorários e devolver os autos. E aí o juiz vai intimar as partes a respeito dessa proposta de honorários e as partes vão se manifestar. E ao final o juiz vai arbitrar e vai decidir, tá? Então ele vai fixar, a partir daí, uma vez decidido, ele vai fixar um prazo para a realização da perícia, ok? E aí o perito tem que cumprir o seu ofício nesse prazo, empregando toda a sua diligência, podendo se excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Motivo legítimo. A escusa vai ser apresentada no prazo de 15 dias, e aí diz assim, ó, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. E aí ele é obrigado a realizar a perícia. É bom lembrar, depois vocês peguem aí o Código Penal, procura lá nos crimes contra a administração da justiça, existe um crime próprio, né, que é aplicado ao perito, que é o crime de falsa perícia, tá? Para vocês verificarem como que é importante, como que é bem regulada essa atuação do perito no nosso ordenamento jurídico. Aqui, ele diz assim, que o perito vai poder se excusar no prazo de 15 dias contado da intimação. Então, quando o juiz encaminha os autos, ele vai, tem 15 dias para dizer eu não posso realizar essa perícia. Mas por que o código fala contados da intimação, da suspeição ou do impedimento? Porque ele está falando da suspeição e do impedimento supervenientes, né? Então, no curso da perícia pode ocorrer uma situação que cause a suspeição ou impedimento do juiz. Então, a partir desse momento, ele tem 15 dias para informar ao juiz essa situação e se excusar de realizar, de praticar o ato, ok? Vai ser organizada uma lista de peritos na vara ou na secretaria, com a disponibilização dos documentos exigidos para habilitação, consulta dos interessados, para que a nomeação seja distribuída, igual acontece lá com o mediador e com o conciliador, de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Então, dentro da área de conhecimento, eu tenho 5 peritos, eu tenho que distribuir, né, de modo equitativo entre os peritos. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado no prazo de 2 a 5 anos para atuar em outras perícias, tá? Independentemente das demais, que eu falei agora há pouco, sanções previstas em lei. Devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis, né? Os conselhos que regulamentam as profissões, para que eles possam instaurar os procedimentos internos voltados a aplicar, se necessárias, as punições, né, que são cabíveis. Em que consiste a prova pericial? Então, ela consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz vai indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, óbvio, né, se a finalidade dela é a produção
a finalidade é a confirmação, a comprovação de fato que dependa de conhecimento técnico ou científico. Se não depender, o juiz tem que indeferir. Se ela for desnecessária em vista de outras provas, quer dizer, o juiz já percebendo aquelas outras provas ali, não, com isso aqui já dá para desfazer a controvérsia, não há necessidade de produzir uma perícia. Porque a perícia é cara e a perícia torna o processo mais lento, tá? E mais complexo. Então, a perícia, na verdade, ela tem que ser usada somente naquelas situações bem complexas. E é por isso que no juizado especial não é possível a realização de perícia, né? Porque lá se fala em causas de menor complexidade técnica, tá? E quando, claro, a verificação for impraticável, né? Se já o objeto da perícia já se perdeu, não tem por que o juiz deferir a produção de uma prova pericial. De ofício ao requerimento das partes, o juiz poderá, e aqui a gente está falando da prova técnica simplificada, que eu comentei com vocês no início da aula, né? Quando o ponto controvertido for de menor complexidade, o ponto controvertido. Então eu tenho lá um ponto, dois, né? Outros pontos controvertidos, outras controvérsias vão ser dirimidas por testemunha, dirimidas por documentos, e aí eu tenho alguns pontos que são de pequena complexidade, tá? Que o juiz ele precisa apenas de um técnico para esclarecer, né, as dúvidas que o juiz e as partes e o Ministério Público tenham sobre aquele ponto controvertido. Então, diz aqui o código que a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, ou seja, se é apenas na inquirição, não há laudo. Não há laudo pericial, tá? Não há elaboração de laudo. A inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então, é o mesmo fundamento, a necessidade de um conhecimento científico ou técnico, mas em situações de menor complexidade que basta a inquirição do profissional. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica. Quando a gente fala em formação acadêmica, a gente está falando lá de curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, tá? E essa formação acadêmica tem que ser específica na área objeto do seu depoimento. E ele pode se valer de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Então aqui a gente quer um esclarecimento a respeito de pontos controvertidos de menor complexidade técnica. Sobre a produção da prova, eu já tinha feito ali na introdução da aula, né? O perito vai ser nomeado, tá? Nomeação do perito especializado no objeto, e vai ser fixado um prazo para a entrega do laudo. As partes vão ter 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito para arguir o impedimento ou a suspeição. E se for o caso, também, nesse mesmo prazo, indicar assistente técnico. Isso aqui não é obrigatório, a indicação do assistente técnico é uma faculdade, até porque vai ser uma segunda despesa. Mas é claro que se a perícia vai ser produzida a pedido do autor, convém que eu, réu, né, preocupado com o que pode vir nesse laudo, contrate um assistente técnico, tá? A indicação do assistente técnico e a formulação dos quesitos, das perguntas que serão respondidas pelo perito. Uma vez o perito ciente da nomeação, ele vai apresentar nesse prazo de 5 dias, então aqui as partes em 15 dias. Aí vai para o perito, nesses 5 dias ele apresenta a proposta de honorários, junta lá o currículo dele com a comprovação da especialização na matéria e os contatos profissionais dele, né? Em especial o e-mail, para onde vão ser dirigidas as intimações pessoais, as intimações dirigidas ao perito. Depois que ele apresenta essa proposta de honorários, no prazo de 5 dias, novamente as partes são intimadas agora para se manifestar sobre a proposta de honorários, tá? E aí elas se manifestam, o prazo é comum, e depois da manifestação o juiz vai verificar e vai arbitrar o valor, tá? E vai intimar as partes para pagamento na forma do artigo 95. O artigo 95 é que trata do adiantamento, que fala aquilo que eu disse para vocês no início da aula, né? Quem é que vai adiantar? Se só o autor requerer, o autor adianta. Se só o réu requerer, o réu adianta. Se os dois requererem, se o juiz determinar, eles vão dividir, tá?
As perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, elas podem ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Olha só, às vezes, eu já atuei em vários processos assim, é bom também reforçar, se bem que aqui quando fala da Defensoria Pública, mas a gente pode também ter situações em que a parte que goza dos benefícios da justiça gratuita não está representada pela Defensoria Pública. A gente pode ter um advogado atuando pro bono, né, gratuitamente. A gente pode ter um núcleo de prática jurídica de faculdade, que todos vocês fizeram o estágio obrigatório e sabem que nesses núcleos de prática jurídica os estagiários atuam fazendo o mesmo papel que a Defensoria Pública faz. Então, nessas situações da justiça gratuita, a gente também pode requerer a realização da perícia por entidade pública, tá? Então, por exemplo, lá em Brasília tem o Hospital das Forças Armadas, o HFA. É muito comum, quando existem ações propostas lá pela Defensoria Pública, ou por pessoas nessa situação de hipossuficiência econômica, que eles requeiram que o juiz solicite ao HFA, quando é matéria de erro médico, por exemplo, que o HFA faça a perícia, tá? E aí, é claro, que a gente tem que também ficar atento, porque um juiz estadual requerer a uma entidade pública a realização da perícia é muito mais seguro do que um juiz estadual de uma entidade pública da União requerer a perícia, é muito mais seguro do que um juiz estadual requerer. Vamos supor que o autor está alegando um erro médico, de um médico da rede pública. Aí eu vou pedir que a Secretaria de Saúde designe um médico da rede pública para fazer a perícia. Isso aí a gente pode meio que ficar com o pé atrás, porque existe um certo corporativismo, né, de não querer reconhecer que dentro daquele grupo de profissionais pode haver erro. Então, por isso que lá em Brasília os juízes de vara de Fazenda Pública solicitam ao Hospital das Forças Armadas, tá? Então é possível você utilizar o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, Instituto de Criminalística da Polícia Federal, o Instituto de Identificação para fazer análise a respeito de, por exemplo, exames grafotécnicos, né, quando está se falando de falsidade documental. E isso é uma das possibilidades. Agora, se tiver previsão orçamentária, porque é óbvio, né? O ente público, Fazenda Pública, Ministério Público, eles não podem, nenhum ente público pode realizar despesa sem previsão orçamentária. Então, se eu tenho a necessidade da realização de uma despesa e há uma rubrica orçamentária ali dizendo assim, olha, fica consignado, fica registrado ali no orçamento, fica previsto ou prevista uma despesa de até tantos mil reais, 250 mil reais para pagamento de perícias necessárias nos processos em que a Fazenda Pública for parte, em que o Ministério Público for parte. Então, se tiver previsão orçamentária, aí dessa previsão orçamentária pode ser realizada a despesa e aí sim vai ter que ter o adiantamento dos valores, tá? Caso eles façam requerimento da prova. E se for, por exemplo, o Ministério Público fazendo requerimento junto com o réu, os dois fizeram o requerimento, aí a gente pode interpretar o código no sentido de que cada um vai adiantar metade, né? O Ministério Público vai adiantar a metade com os recursos previstos no orçamento e o réu vai adiantar a outra metade. Tá, e se não tiver entidade pública e não tiver previsão orçamentária, o que a gente faz? Aí, olha só, não havendo previsão orçamentária naquele exercício financeiro, eles vão ser pagos no exercício seguinte ou ao final do processo pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Então, na verdade, nesse caso, porque o perito está realizando ali um serviço de interesse público, né? E ele se sujeita a certas condições. Então, numa hipótese dessa, o que acontece? Bom, vamos jogar para o exercício financeiro seguinte. Já que o Ministério Público requereu uma perícia aqui, na hora dele mandar a sua proposta orçamentária para ser votada pelo Legislativo, ele vai ter que fazer uma previsão para o pagamento dessa despesa, tá? Mas vamos supor que o processo acabe no ano seguinte, mas acabe antes de ser votado o orçamento, antes de entrar no exercício financeiro seguinte. Aí vamos ver, bom, se quem perdeu for
o autor ou o réu, ele já vai pegar o que perdeu, vai pagar a perícia e o Ministério Público não tem mais a necessidade, não é devedor de nada, tá? Se acontecer de não ter, o processo ainda demorar, aí sim a gente insere no orçamento e faz o pagamento. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, óbvio, que cada parte contrata, né, o seu assistente técnico, que houver indicado, sendo a do perito, como eu já falei algumas vezes hoje, nessa aula, adiantada pela parte que houver requerido ou rateada quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes. O juiz pode determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários deposite em juízo o valor correspondente. Então, o adiantamento ele consiste nisso. A gente faz o depósito em juízo, tá? E não necessariamente o perito vai receber tudo de uma vez. Lá em Brasília, por exemplo, os juízes têm liberado apenas 50% desse adiantamento, que é justamente para que o perito possa realizar suas despesas na elaboração da perícia. Quando ele entrega a perícia, aí sim o juiz libera o restante, tá? Então aqui diz que esse valor que fica depositado vai ficar numa conta vinculada ao juízo, que vai ser corrigida monetariamente e vai ser paga de acordo com esse artigo aqui, que na verdade é o artigo que dispõe que o juiz poderá fazer o adiantamento 50% desse valor para o perito poder realizar a perícia, tá? Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser, como eu disse ainda há pouco, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do judiciário ou por órgão público conveniado. Paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do CNJ. Vocês se lembram lá quando a gente falou de honorários de mediador e conciliador? Que o CNJ vai elaborar, está elaborando, na verdade, uma resolução dispondo sobre esses honorários, né? Porque, é claro, uma pessoa que está vinculada a um tribunal, cadastrada em um tribunal, ela passa a ter um público, um mercado, que aquele concorrente dela que não está, não dispõe desse mercado. Então, já que ele tem um mercado ali certo, específico, ele tem que se sujeitar, né, a determinados limites. Então, no que diz respeito, a gente pode lembrar que a gente comentou lá na mediação, quando ela é feita, a mediação e a conciliação, quando elas são feitas por câmaras privadas, essas câmaras privadas, por terem essa permissão para atuar, independentemente de estarem cadastradas, conveniadas com o tribunal, elas vão ter uma cota de mediações e conciliações que elas vão ter que realizar gratuitamente, tá? Então aqui, da mesma forma, se a gente está falando de gratuidade da justiça, o perito, naquelas hipóteses, o perito privado, não dá para fazer com perito público, vai ser custeado com recursos públicos, então o CNJ vai orientar a elaboração dessa tabela e o tribunal vai ter a sua tabela prevendo esses honorários, ok? Existe um fundo de custeio da Defensoria Pública, tá? Previsto em lei. O Código de Processo Civil veda expressamente a utilização dos recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública para o custeio de perícias requeridas pela Defensoria Pública. Esse fundo é para o funcionamento da Defensoria Pública. Uma perícia requerida pela Defensoria Pública, ela vai operar em benefício da parte que está representada pela Defensoria Pública, ok? Então, esse dinheiro não pode ser empregado em benefício da parte. Ela vai ser, a não ser que seja de modo indireto, quer dizer, custeando, aperfeiçoando o trabalho da defensoria, comprando mais computador, mais equipamento, tá? Investindo em cursos para os defensores públicos, mas não pode ser utilizado para o pagamento de perícia. Após o trânsito em julgado da decisão final, o juiz vai oficiar a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. Então, se houve a necessidade de utilização de um órgão público, por exemplo, nenhuma das partes pediu a perícia, mas o juiz determinou de ofício. Aliás, quando o juiz determina de ofício, as partes rateiam, né?
O Ministério Público requereu e o Ministério Público não tinha previsão orçamentária, tá? E aí o que acontece então? Veio, uma das partes perdeu, só que só após o trânsito em julgado ela vai ter que pagar, né, esse valor para aquele órgão público que realizou a perícia. E aí, se transitar em julgado e ele não pagar, o que vai acontecer? O juiz vai oficiar a Fazenda Pública, porque aí vai ser feita uma execução. Só que a execução, nesse caso, é fiscal, né? Então, vai inscrever o débito em dívida pública, em dívida ativa, se não tiver sido pago, e movida a execução fiscal, tá? Lembrando que a condição de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Muita gente confunde isso. Quando alguém goza dos benefícios da justiça gratuita, ele goza desses benefícios por estar em uma situação momentânea, uma situação naquele momento do ajuizamento da ação, de hipossuficiência econômica. Olha, eu não posso empregar recursos financeiros agora, porque eu não disponho desses recursos, eu preciso do processo. A Constituição assegura o acesso à justiça. Mas a lei prevê que quando alguém goza dos benefícios da justiça gratuita, o que acontece é que existe uma condição suspensiva da exigibilidade, tá, daquelas obrigações. Fica suspenso, mas se durante 5 anos, nos 5 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão, essa pessoa que goza dos benefícios da justiça gratuita, ela vier a modificar o seu estado, sua situação de hipossuficiência, você pode executar aquilo ali, tá? Então existe a obrigação, mas qualquer execução, qualquer obrigação para ser executada tem que ser certa, líquida e exigível. Como é uma condição suspensiva da exigibilidade, não pode ser executada. Mas se alterar essa situação, a parte demonstra isso para o juiz reconhece isso, então é possível ser feita essa execução. Após os 5 anos, aí as obrigações são consideradas extintas, tá? O juiz pode autorizar o pagamento de até 50% dos honorários em favor do perito no início dos trabalhos, como eu já falei, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos. Se a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho, tá? E se ela tiver que ser realizada por carta, a nomeação vai ser feita e a indicação dos assistentes técnicos no juízo deprecante. Lembra? O juízo deprecante é aquele que expede a carta precatória, tá? E também questão do juízo rogante numa situação excepcional, mas aí vai depender de tratados internacionais. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo, a gente já falou disso, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, é óbvio, se é a parte que o contrata, né? O perito deve assegurar acesso amplo e restrito aos assistentes para que acompanhem as diligências, os exames, tá? Sempre comunicando previamente, com antecedência mínima de 5 dias, aos assistentes técnicos. Então, isso ele comprova nos autos. Então, ele vai fazer lá, sei lá, manda uma correspondência, manda um e-mail, e aí comunica, olha, eu vou, no dia tal, realizar em loco um exame, tá? Vocês estão cientes disso? E eu vou realizar. Junta aquilo nos autos, comprova nos autos. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento de suspeição, também já falamos disso, e se o juiz aceitar essa situação ou julgar procedente a impugnação, nomeia um novo perito. Deixa eu ver, a gente ainda tem algumas telas aqui sobre perícia. Vamos dar uma acelerada, porque na verdade eu expliquei para vocês no início da aula o importante sobre perícia, né? A gente vai ter bastante coisa no material escrito, mas aqui então é só para demonstrar como que a lei regulamenta aquilo que eu já falei. As hipóteses em que o perito pode ser substituído, né? Quando ele não tiver o conhecimento necessário, quando ele deixar de cumprir o encargo no prazo sem um motivo legítimo, tá? Se ele descumprir sem um motivo legítimo, o juiz vai comunicar à corporação profissional, né? E ainda pode impor multa ao perito, tendo por referência aí o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso. Ele vai restituir no prazo de 15 dias os valores recebidos
pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito pelo prazo de 5 anos, tá? Então, se ele não realizar, não cumpriu no prazo, tem que devolver o valor, óbvio, né? E se não fizer isso, e no prazo de 15 dias, 5 anos ele está impedido de realizar a perícia. Não ocorrendo restituição voluntária, a parte que fez o adiantamento vai promover a execução, tá? Contra o perito. E aí o código faz referência ao artigo 513, aqui a gente está falando do cumprimento de sentença. Então, nos próprios autos, ele vai pegar e vai começar o cumprimento dessa decisão contra o perito. As partes podem apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução. Na audiência de instrução, quando a gente faz o requerimento para que o perito compareça à audiência para prestar esclarecimentos. E aí a gente formula esses quesitos por escrito antecipadamente, tá? Escrivão dará à parte contrária a ciência da juntada dos quesitos, isso também é óbvio. Todo documento que é juntado aos autos deve haver intimação da parte contrária. O juiz vai indeferir quesitos impertinentes e vai formular quesitos que entender necessários. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito. Isso aqui está dentro daquele princípio da cooperação e da autonomia da vontade, né? Pilares novos do novo código, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição, ou seja, a gente está falando de direitos que admitam composição, direitos que são disponíveis, tá? E aqui, ó, se vocês forem lá no artigo 190, vocês vão encontrar, que é o artigo que fala do acordo de procedimento, que 2 requisitos que existem para que seja feito acordo de procedimento é que os sujeitos sejam plenamente capazes e que os direitos sejam passíveis, né, de composição. Então, é a ideia do negócio jurídico processual, né? Os mesmos requisitos de um negócio jurídico não processual. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes vão entregar o laudo e os pareceres. O laudo é do perito, os pareceres do assistente, tá? Parecer sobre o laudo. Perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada pelo perito nomeado pelo juiz. Então, essa perícia feita por acordo das partes tem a mesma eficácia, tá? O juiz pode dispensar a prova pericial quando as partes na inicial ou na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, desde que o juiz considere esses pareceres válidos, né, não há necessidade de fazer uma nova perícia. Isso era uma questão que se discutia muito no código anterior, que é o seguinte: às vezes você tem lá uma batida de carro e aí uma das partes se machucou. Então, quando tem qualquer tipo de lesão corporal, a Polícia Civil, né, o Instituto de Criminalística, realiza uma perícia. Essa perícia, ela entra no processo civil, se você juntar a cópia dela, não como prova pericial, ela entra como prova documental, porque a prova pericial é a prova realizada por um perito judicial, tá? Agora, se eu já juntei aquela perícia, aquilo ali é um parecer técnico, é um documento que serve para esclarecer uma controvérsia e foi feito por uma autoridade pública. Então, o juiz pode dispensar a produção da prova pericial, tá? Aquilo que eu comentei com vocês sobre o laudo pericial, ele tem que ter a exposição do objeto, a análise técnica ou científica, a indicação da metodologia utilizada, do método, esclarecendo o método e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento, da qual se originou, e a resposta conclusiva a todos os quesitos, tá? Isso aqui é importante, aquilo que eu falei sobre a atualização do conhecimento, e é por isso que ele tem que colocar metodologia, porque ele coloca uma metodologia, o meu assistente é mais qualificado do que o perito, ele vai dizer aí, ó, tranquilo pra gente, essa metodologia que ele utilizou já nem é mais aceita no nosso meio, tá? No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. A gente está falando de científico, prova científica, tem que ter coerência lógica.
indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites da perícia, né? Bem como emitir opiniões pessoais, tá? Que excedam o exame técnico ou científico. É uma prova técnica, uma prova científica, tá? As partes, e em ciência, não existe achismo, né? Por isso que a gente emprega uma metodologia, tá? A diferença do conhecimento científico para o conhecimento de botequim, né? A gente, principalmente no Brasil, quando a gente vai no barzinho, o brasileiro ele gosta de ser senhor de todo o conhecimento da humanidade. Então, ele fala sobre economia, ele fala sobre direito, fala sobre teoria do domínio do fato, sem nunca ter pisado numa faculdade de direito, mas quando a gente fala em conhecimento científico e não em senso comum, tá? A gente só pode falar em conhecimento científico se afastando de opiniões pessoais, tá? As partes terão ciência da data e do local, designados pelo juiz, princípio do contraditório. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área, o juiz pode nomear mais de um perito e indicar mais de um assistente técnico. O perito e os assistentes podem se valer de todos os meios necessários para cumprir a sua função, solicitar documentos, em repartições públicas que estão em terceiros, isso aí eles fazem um requerimento ao juiz e o juiz determina que sejam apresentados, tá? Perito, por motivo justificado, se ele não puder apresentar o laudo no prazo, ele pede a prorrogação do prazo, essa prorrogação vai ser por metade do prazo originalmente fixado. Ao final do laudo, ele protocola, né, esse laudo e o juiz, isso ele tem que fazer, o juiz já determinou o prazo que deveria ser realizada a perícia, o laudo, e ele já marcou a audiência de instrução. Então isso tem que ter aí um intervalo de pelo menos 20 dias para dar tempo das partes, né, com seus assistentes técnicos, estudarem esse laudo, tá? Intimação das partes para manifestar-se sobre o laudo do perito, no prazo de 15 dias, podendo os assistentes técnicos apresentar pareceres. O perito tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico, ou sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do MP. Se ainda assim houver necessidade de esclarecimentos, a parte pode requerer a intimação do perito ou do assistente técnico para comparecer à audiência, tá? Mas ele já tem que, para esclarecer, em audiência, mas desde logo ele já tem que apresentar as perguntas na forma de quesitos. Por quê? Já tinha comentado isso também um pouco atrás, para que o perito ou os assistentes possam se preparar para poder responder. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um conhecimento técnico, tá? O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias antes da audiência. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, a gente estudou isso lá na prova documental, né? De natureza, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, tá? É aquele exemplo que eu dei, ó, médico-legal, você pode falar no IML, né? Que é Polícia Civil, você pode falar com o Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, tá? Com o Hospital das Forças Armadas, ok? Instituto de Identificação ou de Criminalista para falar de falsidade documental. Gratuidade da Justiça, esses órgãos deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido, mas eles podem pedir uma prorrogação do prazo, motivadamente. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito pode requisitar, para efeito de comparação, outros documentos que já existam em repartições públicas, né? E na falta deles, ele pede para o juiz que a pessoa ela escreva num papel sob ditado ou copie um texto de um livro, de uma revista, ou o juiz vai editando para que a pessoa possa escrever, para que o perito faça a comparação, tá? Isso é muito comum quando se tem adulteração de cheque, essas coisas. Eu já presenciei isso em delegacia de polícia. Eles mandam você copiar um texto com a mão esquerda, copiar com a mão direita, porque aí não adianta, na perícia eles conseguem detectar esse tipo de fraude. Mesmo que a parte tente fingir que não foi ela que escreveu, esse tentar fingir vai aparecer na perícia, tá? É muito simples, muito fácil.
E aí, por fim, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Lembra que o juiz trabalha com livre convicção motivada. Ele pode não acolher o laudo, mas ele tem que dizer por quê, tá? Levando em conta o método utilizado pelo perito. Vai determinar de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. E, como eu já disse também lá no começo, a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão, tá? E ela não substitui essa primeira perícia, tá? Ela segue as mesmas disposições, mas não substitui a primeira perícia. Então é isso, né? Deu para perceber aqui nessa leitura meio rápida que eu fiz, na verdade, tudo aquilo que eu tinha falado no começo da aula está colocado aí na letra da lei. Um outro detalhe, e aí lá no material escrito a gente sistematiza isso e a gente pode, na verdade, quando vocês forem ler esse material, vocês já vão estar com esse conhecimento todo aí na cabeça, vai ficar fácil agora de apreender, né? Já deu para aprender e aí vocês vão apreender esse conteúdo, tá? Fica faltando agora a gente falar da prova testemunhal. Então, falta só essa prova e aí a gente encerra esse tema. E aí a gente continua falando de prova testemunhal na próxima aula. Até já!